Às vezes eu tenho pretensão grande e não consigo chegar até lá, né? Mas hoje a intenção é terminar o capítulo 2 e adentrar o capítulo 3, pelo menos até o versículo 6. Acho difícil, mas vamos tentar. Vamos iniciar com os 4 primeiros versículos. 5 primeiros versículos. A partir do versículo 18 diz assim, capítulo 2 de Marcos. Evangelho segundo escreveu João Marcos, capítulo 2, versículo 18 até o 22, diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Pode porventura os filhos das boldas jejuar, enquanto ele está com o noivo, com o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. Mas dias virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo, de veste velha, em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém? Podeis assentar. Já fizemos oração para que Deus possa falar conosco. Vamos iniciar, então, essa primeira porção. Nós temos visto os fariseus, os escribas, se posicionarem contra o ministério de Jesus. Quando Jesus vai perdoar pecados e curar o paralítico, eles começam a se opor na mente, mudar a vontade dentro do seu coração, arrazoar no coração. Agora, nós temos aí, a lição da semana passada, também teve a questão do Levi, que era publicano, e da festa em que tinha publicanos e pecadores. Então, eles fazem pergunta: por que o mestre está aí comendo com os pecadores? Então, nós temos a primeira vez menção da oposição mental, depois eles perguntam para os outros, já aqui não, aqui eles perguntam direto para Jesus. Começam a ficar mais ousados. A perseguição começa a estreitar um pouco mais para o lado do ministério de Jesus. Então, nós temos aí esses homens que são aqui colocados, tanto como os discípulos dos fariseus, tanto os fariseus como os discípulos de João. Depois que João é preso, alguns dos discípulos de João passam a seguir a Jesus. No dia que Jesus é batizado, já tem discípulos que vão atrás de Jesus, e a partir daquele dia não deixam mais Jesus. Mas outros discípulos, depois que João é preso, passam a seguir Jesus. Então a pergunta agora é: por que não jejuam os teus discípulos? Se nós jejuamos, por que os teus discípulos não jejuam? Jesus faz aqui uma comparação, e para isso eu escrevi hoje e coloquei nas nossas redes sociais aí, falando sobre Jesus, o Messias prometido desde a eternidade. Então eu coloquei assim: o casamento é utilizado como metáfora para o relacionamento de Cristo com a igreja. No Velho Testamento coloca Deus como o esposo e Israel como a esposa. Até a história de Osés vai falar ali como se fosse o relacionamento de Deus e do povo de Israel, que o povo estava adulterando, afastando, abandonando Deus, indo para os ídolos. Então, mostrando aí o relacionamento como um relacionamento matrimonial. Nós sabemos que estamos aguardando
A igreja está aguardando, eu estou aguardando o arrebatamento da igreja. Como se dará? A semelhança de um casamento. O noivo foi preparar lugar, a noiva continua aguardando, o dia que a casa estiver pronta, o noivo vai vir casar com a noiva e levar a noiva para as bodas. E depois das bodas, vai levar a igreja para a sua casa, para o seu lar, para o local onde nós vamos habitar com ele. Amém? Como é que acontece o casamento? O noivo fica aqui no altar? Não. Aqui no altar fica o pastor que vai ministrar, né? E aí o noivo vai até ali à frente ou vai até o meio da igreja para encontrar com a noiva. A noiva caminha um pedaço, o noivo vai mais um pedaço e os dois se encontram e aí ele traz a noiva para o altar. Desta mesma forma Jesus vai fazer. Vai encontrar com a igreja ressurreta, transformada. Os mortos ressuscitarão, os vivos juntamente com os agora mortos ressuscitados, todos transformados num corpo incorruptível, e encontraremos com ele nas nuvens. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está falando disso, desse casamento, desse noivado. Eu estou convosco, se eu estou com eles, há festa, há regozijo, a presença de Jesus, a salvação, o poder que é servir a Jesus, da festa, da alegria, a presença dele na nossa vida. Então, enquanto Jesus estava na terra, não era possível eles jejuar, embora tenha algum texto que vai mostrar que os discípulos jejuavam, mas não da mesma forma que aí os judeus estavam jejuando. Os judeus não, os discípulos, né? De João e os escribas. Havia um jejum que todo o povo fazia, que era na época da expiação. Então, todo o povo jejuava. Mas, com o tempo, os fariseus e alguns praticaram o jejum por mais tempo, mais dias, observava mais essa questão do jejum. Jesus jejuou, vocês podem observar, um jejum de Jesus foi 40 dias e 40 noites, que Jesus jejuou lá na tentação, antes de ser tentado. Então, Jesus tinha a prática do jejum também no seu ministério e na sua vida. Agora, o versículo 20 traz uma palavra aí. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Continuando a leitura aqui, falei, o casamento é utilizado como metáfora, né, como acabei de explicar melhor, representa o relacionamento de Cristo com a igreja. Com a expressão, mas dias virão em que lhe será tirado o esposo. Essa palavra tirado não é nada amistoso. Essa palavra tirado é com violência. Será tirado, será arrancado o seu esposo. Então, nesses dias, eles irão jejuar. Esta palavra de Jesus, essa frase de Jesus, aponta para Daniel, capítulo 7, versículo 26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. O Messias será cortado. Quando acabar as 7 semanas do decreto, para eles poderem ir inaugurar, fazer de novo, reconstruir Jerusalém, e depois passaria mais 62 semanas, que são essas que ele acaba de dizer, 62 semanas passadas, o Messias morrerá. E aí falta agora uma semana para acontecer com o povo de Israel, e que a igreja entende que é a grande tribulação, o período que ainda há de vir, depois do arrebatamento da igreja, onde a igreja estará sendo galardoada, suas obras estarão sendo pesadas, passando pelo fogo, né? E serão recompensados aqueles que tiverem feito a obra de Deus de coração. Então, eles estão aí
compatíveis, esses dois versículos, né? Então, apresentando que Jesus será tirado do esposo, Jesus está dizendo, e Daniel dizendo que o Messias será cortado. Os dois têm o objetivo de dizer que é morte. Todos os estudiosos, todos os teólogos trabalharão nesse sentido, da morte de Jesus. Então, Jesus já está apontando aqui, no capítulo 2 de Marcos, a morte de Jesus, para que ele possa trazer a salvação, que Jesus seria tirado da terra, seria tirado o esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Não se coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Quando o vinho fermenta, ele expande. Então, o couro está novo, ele é elástico, ele pode expandir o gás, aquela fermentação que dá ali dentro do vinho, faz com que aquele couro expande. Se eu colocar num odre velho, o odre velho já está duro, já não tem mais elasticidade. Então, se eu encher ele com um vinho novo, vai chegar uma hora que ele vai expandir e vai estourar e vai estragar aquele vinho e também o odre, né? Assim é essa representação explicada. Tanto essa quanto a do remendo está dizendo de uma coisa velha sendo colocada numa coisa, uma coisa nova sendo colocada numa coisa velha. O que representa isso? Jesus está transmitindo para os discípulos de João e para os fariseus: vocês estão na legalidade. É necessário que se aproxime de mim com o coração disposto, porque Jesus é poderoso para fazer novas todas as coisas. A nova criatura, o novo nascimento, a transformação, né, para que a pessoa possa alcançar essa graça, essa libertação do nosso Deus. Eu coloquei aqui, assim como esse odre velho já é inflexível, que a gente não seja inflexível com a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho exige de mim e de você mudança. A mensagem do Evangelho exige de mim e de você postura, caráter, virtude, que nós possamos ser homens e mulheres cheios de Deus, cheios da presença do Espírito Santo, de maneira que o caráter de Cristo, que são os frutos do Espírito, se manifeste em mim e em você. Amém? Então, eu preciso manifestar na minha vida prática a transformação pela qual a palavra de Deus é capaz de fazer no coração do homem, na vida desse homem, mudando as suas práticas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu continuo aqui dizendo: não queira fazer Deus caber dentro das suas expectativas. Tem gente querendo fazer Deus caber dentro daquilo que ele quer. Se ele quer separar da mulher, se ele quer adulterar, se ele quer fazer A ou B, ele quer fazer um Deus que permita isso. Ou você acha que toda espécie de idolatria não é isso? Quando os cultos eram para o vinho, a pessoa só beber, encher a cara e entrar na promiscuidade, no bacanal, é exatamente isso. As pessoas não querem ser sérias, as pessoas não querem ser virtuosas, não querem resplandecer a glória de Deus nas suas vidas, e ela quer viver nas trevas e praticar as obras das trevas. Porque é vergonhoso, diz Paulo, até nomear algumas coisas dessas que eles fazem nas trevas. Então, quando eu quero agir de forma carnal, eu oculto Deus, eu bloqueio Deus, eu vejo Deus de uma maneira diferente, não a maneira real, não aquela palavra que transforma o íntimo, o eu, o ego, o interior, e transforma de dentro para fora, de forma que eu sou nova criatura, produzi frutos dignos de arrependimento. Aceitou a Jesus? Basta? Não. Produza frutos dignos de arrependimento, da transformação deste Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor.
Então não queira fazer Deus caber dentro das suas expectativas, porque você será frustrado. Vai chegar uma hora que você vai cair em si, ou você não vai receber bênção de Deus, e você vai perceber que o caminho está errado. Se você conseguir enxergar, você vai voltar para o caminho correto, que é aos pés a humilhação diante desse Deus maravilhoso. 2 Coríntios 5,17, nesse raciocínio aqui, diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Eis que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você quer ser transformado desta forma? Em que haja novidade de vida, que seja marcado na sua vida, agora, a partir de agora, deste momento do entendimento da palavra, a sua vida agora é nova. Ah, mas eu ainda não tenho um bom relacionamento, meu marido ainda não é crente, minha esposa ainda não está... Não, eis que eu faço novas todas as coisas. Eu posso consertar relacionamento, eu posso consertar relacionamento de pais e filhos, esposo e esposa, eu posso fazer novas todas as coisas e te dar uma nova oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz novo. Quem se rende a Ele é transformado. A morte de Jesus não foi acidental. Eu, de vez em quando, falo isso e a gente tem que frisar. Ela foi planejada antes da fundação do mundo. É o único remédio eficiente para a salvação e restauração do homem ou daquele que crê. 1 Pedro 1, do 18 ao 20, foste resgatado da vossa vã maneira de viver, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outros tempos foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Foi manifestado, mas já foi planejado lá no passado. A queda da Eva e do Adão não é fruto do acaso. Deus já tinha um remédio para curar o homem. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. A morte de um santo, morrendo no lugar dos pecadores, restabelecendo esta comunhão perdida lá no passado. Jesus é esse, louvado seja o nome do Senhor, que nos reata a Deus. Então, fazendo essa transição, né, é que o ritual não salva, religião não salva, igreja não salva, quem salva é Jesus. Tem algumas pessoas que falam assim, meu pai, meu avô, não sei quem, era desta religião. Religião não garante salvação. Existem religiões que pregam Cristo e Cristo crucificado. Essa é a religião que nós devemos seguir. Aquela que fala de Deus, fala do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da operação, da transformação, da mudança de vida, da promessa do reino de Deus que vai se cumprir aqui nessa terra e ainda teremos o reino de Deus para sempre na sua glória. Amém? Então, esses últimos versículos são uma dupla de parábola com o mesmo objetivo. Trata do mesmo sentido. Jesus está comunicando que a mensagem dele, essa nova mensagem, ela é poderosa e é diferente da mensagem antiga que os fariseus e os escribas estavam dando. Eles reconheciam, Jesus fala de uma forma diferente. Ele tem uma autoridade, ele não fala igual escribas e fariseus. Então a palavra dele é diferente, mas exige também mudança de vida. Amém? Mudança de caráter, transformação. Precisamos aceitar
esta palavra no nosso coração. Bom, agora nós vamos tratar de dois assuntos. Embora do versículo 23 até o 28, que vai encerrar o capítulo 2, vai abordar o sábado. Mas ele continua. Aqui, nesses versículos, os discípulos estão pegando grãos, pegando espiga de milho, arrancando alguns grãos ali, algumas espigas ali na fazenda, na roça, lá nesse local, e no campo, né? E para eles comerem. Então eles estão tirando espiga, mas é sábado. Os fariseus vêm e falam: por que vocês estão fazendo isso dia de sábado, no dia que não é lícito? Por que vocês estão fazendo isso? Trabalhando a legalidade. Se a gente for observar, em vários momentos, discutindo sobre o sábado, nós vamos observar que Jesus, numa das passagens, ele diz assim: vem cá, se o seu jumento cair no buraco, no dia de sábado, você vai deixar o seu jumento lá morrer? Sem água? Preso? Machucado? Ou você vai lá e tira esse seu jumento, essa sua ovelha, esse seu animal de dentro do buraco e livra ele, salva ele, alimenta ele? O que você vai fazer? Eles faziam isso. Para o animal podia trabalhar, eles podiam ir lá e tirar esse animal. Irmãos, o legalismo estava tão sério. Só para vocês entenderem. Eles não podiam carregar a água suficiente para lavar o rosto. Eles não poderiam carregar o óleo, o azeite, suficiente para ungir um membro do corpo. As mulheres não podiam usar o ovo do dia 7. Elas não podiam pegar o ovo lá para fazer a comida. E totalmente incoerente. Se a galinha botou no sábado, não pode ir lá pegar o ovo. No sábado. Só agora, só domingo. De tanto que a legalidade, que o ritual que eles estavam fazendo, a prática de observação da vida dos outros, para ficar olhando a vida dos outros, estava tão intensa. Então Jesus não era desse tipo. Fariseu, no sentido, né, de extremismo num lado e esquecer do principal, que é a comunhão com Deus, que é a bondade. Lá no capítulo 5 de João, Jesus também acaba de fazer uma cura de um paralítico que já está há 38 anos ali no paralítico, no tanque de Betesda, esperando alguém que o jogasse dentro da água. Ele fala: não tem ninguém que me joga. Jesus pergunta para ele: tu quer ser curado? Quero. Mas ele, antes de dizer que quer, ele fica dizendo outras coisas, né? Então Jesus cura ele e é sábado. E Jesus, quando cura ele, fala assim: pega a tua cama, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. E aí, quando ele está atravessando a passarela, o caminho, a estrada, o fariseu vê ele. Por que você está carregando? Você sabe que não pode fazer isso? Ele falou assim: eu só sei uma coisa, eu era paralítico. A pessoa que me curou disse: pega a tua cama, levanta e vai para a tua casa. Eu estou fazendo o que ele mandou. Ele me curou. Eles perguntam quem é, eles não sabem, tal. O capítulo 5 vai continuando. Mas Jesus chega a fazer a afirmação no final do versículo 16 e 17 de Evangelho de João, capítulo 5. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. A perseguição que era verbal, que era no pensamento, virou verbal. Agora eles queriam praticar o mal.
nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque é desse jeito. Muitas vezes o homem, a ira no homem, ela brota de um pensamento. Ela brota de um sentimento. Depois ela começa a ser ouvida, falada. Você começa a expressar com palavras. Daqui a pouco a gente começa a praticar aquilo que a gente está dizendo. E se for coisa que é pecado, temos que tomar cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que falamos, para que não venha ser uma obra nossa, uma prática nossa. A própria palavra diz que o pecado, ele é engoldado, né? A pessoa vê, sente, traz para dentro do coração, começa a colocar sentimento, tirando o sentimento da esposa, colocando agora numa outra pessoa, e daqui a pouco ela pratica o pecado, ela adultera, ela cai, ela sai da presença de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que é desta forma que o pecado se aloja em nossos corações. Então os fariseus, os doutores da lei, chegaram o momento que eles prendem Jesus e entregam lá para Pilatos, para que ele fosse morto, e Jesus é morto na cruz do Calvário. Então, vem a gradatividade disso. No capítulo 3 de Marcos, ele está de novo num sábado, lá dentro da sinagoga, e o versículo 2 diz assim, o versículo 1 diz que tem um homem lá na sinagoga com a mão mirrada. E o versículo 2 diz assim, e estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. Eles estavam anotando, registrando. Aquele dia ele curou, aquele homem mandou ele carregar a cama. Aquele dia ele pegou espiga e estava comendo com seus discípulos. Agora ele curou um homem da mão mirrada. E tinha uma mulher também corcunda. E tem uma mulher também que tinha 12 anos no fluxo de sangue. E várias outras curas que Jesus fez nos dias de sábado. Porque fazer o bem, Jesus pergunta quando está falando dos animais, o que é melhor? O que pode se fazer? Fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Fazer o bem. Aí ele vira para este homem aqui e fala para ele, então estenda a tua mão. É lícito no sábado fazer o bem, versículo 4, ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Ficaram calados, não tinham resposta, porque eram legalistas, não viviam o evangelho, estavam querendo viver o sábado, como se o sábado fosse senhor deles. E aí não é possível, né? Então tem dois assuntos aqui para a gente trabalhar. O primeiro, já abordamos aí várias coisas que estão acontecendo no sábado. Jesus está fazendo o bem, curando, expulsando, fazendo as coisas que são necessárias. À medida que aparecem, que surgem, ele faz, não interessa o dia. Ele faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado e no domingo. Todos os dias é dia de Jesus fazer milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira coisa aqui é que ele traz um título que é o Filho do Homem. Lá no versículo 10, Jesus se apresenta como o Filho do Homem que perdoa pecados. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou curar esse homem. E Jesus cura aquele paralítico, e aquele paralítico, com a cura dele, demonstra que Jesus também tem poder para perdoar pecados. Agora Jesus vira para os fariseus aqui no capítulo 2 ainda, e diz, até do sábado o Filho do Homem é Senhor. Então esse Filho do Homem, esta expressão, no Velho Testamento ela fica ausente. Vai aparecer no livro de Salmos, mas como sendo filho do homem comum, filho de qualquer homem. Nós vamos ter em Daniel, que é a origem que Jesus está trazendo. Jesus é o primeiro a dizer que ele é filho do homem. E Jesus não diz só uma vez. Só que eu já citei a do perdão de pecados, citei essa do sábado, e tem mais outras aí que Jesus cita
como ele sendo filho do homem. O filho do homem veio para salvar, né, aqueles que estavam perdidos, salvar e buscar aqueles que se haviam perdido. Então esse filho do homem é o que perdoa pecados, é o que é senhor do sábado, é maior do que o sábado, é maior do que a lei. Esse Senhor, esse filho do homem, é aquele que veio salvar a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que filho do homem é esse? Esse filho do homem, ao mesmo tempo que ele se diz, é uma palavra que meio que dá dois sentidos. Ele como filho do homem mesmo, de Maria, né, e adotivo de José, ou ele como filho do homem, como Daniel diz. Que Daniel diz que o reino desse filho do homem, que pega a pedra, né, joga a pedra, quebra a estátua, desfaz a estátua, e depois essa pedra vira uma montanha, e enche todo mundo. Está falando do Evangelho, está falando de Jesus Cristo, está falando do poder de Jesus, do ministério de Jesus, que começou pequeno e encheu todo o mundo. Amém? Então, esse filho do homem é um filho do homem profético. Daniel está apontando para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Jesus está dizendo, o filho do homem, e falando dele mesmo que ele esteja falando na terceira pessoa, né? O filho do homem, como se não fosse ele próprio. Ele não disse, eu sou o filho do homem, mas ele falando como se fosse na terceira pessoa, né? Então, o filho do homem perdoa pecado, é senhor do sábado. Esse filho do homem é um título messiânico. Então, nós estamos vendo aí esse significado desse filho do homem. Lá em Lucas 7, 35, 34, ele fala, veio o filho do homem, também Mateus 11, 19, está mostrando Jesus como filho do homem que precisa, que sacia as suas necessidades, né, precisa de saciar as suas necessidades. Veio o filho do homem que come e bebe, e vocês dizem, esse é um comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Então, de vez em quando, Jesus se referia a si mesmo como o filho do homem. Amém? O que mais? Marcos 10, versículo 45. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida para o resgate de muitos. É esse o filho do homem, é o Salvador, o Messias prometido, aquele que havia de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra fica um pouco encoberta. Olha só, Lucas, capítulo 9, versículo 44 e 45. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Está falando que vai morrer. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhe era encoberta, para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Até os discípulos, em alguns momentos, não entendiam muito bem. Então, é uma palavra que revela, ao mesmo tempo que ela oculta. Ela revela por quê? Porque depois que aconteceu a morte e a ressurreição, eles entenderam. Jesus estava falando dele, Jesus estava dizendo que ia morrer. O tempo todo ele estava dizendo que ia chegar a hora que ele ia dar a sua vida para a salvação da humanidade. Quando ele morre e ressuscita, ele não fala mais o Filho do Homem. Agora ele usa a palavra ungido, porque a palavra Cristo tem a ver com ungido. O significado de Cristo é ungido, que é a mesma coisa de Messias. Então Jesus, lá em Lucas 24, 46, depois que ele está ressurreto, ele diz, e disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Quando ele está vivo, ele fala, o Filho do Homem vai padecer, o Filho do Homem vai morrer.
depois que ele morre, ressuscita e fala: eu sou o ungido, eu sou o Messias. Estava escrito que o Filho do Homem, que o Messias, iria padecer e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Amém? Então, eu acho que esse é o sentido. Vai ainda ter um momento que Jesus vai cumprir com a totalidade do livro de Daniel, né? Que é a segunda vinda, a qual ele vai implantar um reino que jamais deixará de existir. Ele será rei eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Já é rei da igreja, já é rei daqueles que o aceitam, já é rei espiritual, que vive em nós, mora no nosso coração, por meio da presença do Espírito Santo. Mas haverá o dia que ele vai implantar o reino milenial aqui na terra. Então Jesus, ele não inventou esse título, ele tira lá do capítulo 7 de Daniel, versículo 13 e versículo 14. Bom, falando desse título e dessa importância, agora nós vamos para o sábado. Por que Jesus, se todos os judeus guardavam o sábado, por que Jesus não fazia isso? Da mesma forma que eles faziam. Então nós vamos entender. Quando é que surge a guarda do sábado? Somente depois que o povo sai do Egito. Mas lá no Egito já começa. Faz a festa dos pães asmos, e eles vão comendo só pão sem fermento durante um período de uma semana, e no último dia é já o dia que eles não podem fazer nada, já ficam ali tranquilos, para poder se preparar para a viagem. O que acontece? Eles vão deixar o pão sem amassar, para poder não levedar, comer o pão sem fermento, para levar para a viagem. Quando eles chegam lá no Monte Sinai, Deus dá a lei. Na lei, Deus dá o sábado, a guarda do sábado. E aí há uma comparação, assim como Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, vai falar que depois que, no versículo 31 ainda, do capítulo 1, vai dizer que Deus completou toda a sua obra, tendo completado tudo, tendo feito tudo, acabado de realizar toda a criação. Aí o versículo 1, 2 e 3 de Gênesis, capítulo 2, vai falar que Deus descansou no 7º dia. E no 7º dia, ele santificou aquele dia, tornou aquele dia um dia abençoado. Há alguns comentários que dizem o seguinte, que todos os 6 dias tem manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, do primeiro dia, do segundo dia, do 6º dia. Mas o 7º dia não tem manhã e tarde. Alguns chegam a dizer que agora esse descanso é um descanso eterno. Agora, que descanso é esse? Você acredita que Deus cansa? A Bíblia afirma que Deus não cansa. A Bíblia diz que esse Deus não dorme. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Está se referindo a Deus. Ele não dorme, ele não descansa, ele não está limitado a comer para poder ter força para agir. Isso é coisa do homem. O homem é limitado, ele é El Shaddai, todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui fazer as pesquisas usando o Strong, né? E o Strong que eu usei foi o H7673, para quem quer pesquisar. Então, esse Strong vai ter vários versículos, inclusive o versículo 2 e o 3 de Gênesis, do capítulo 2, que mostra que Deus descansou. Tá. O que é esse descansar? Foi utilizado aqui uma linguagem
antropomórfica. O que é isso? É aquilo que o homem dá nome de formas humanas, ações humanas. Quando diz que descansou, sentou no trono, essas coisas, está falando de coisas que o homem entende, para que o homem possa tentar compreender uma verdade celestial. Então nós temos aí, qual é o significado desta palavra, que é o Shabat, ou Shabá, que é o Shabat, né, aportuguesado, Sabat, sábado. Esta palavra no original, ela significa várias coisas, não só descansar, mas ela aparece como cessar 47 vezes, como descansar 11 vezes. Ela aparece mais com o sentido de cessar do que o sentido de descansar. Então, quando diz que Deus descansou, foi porque cessou o ex nihilo, cessou a geração das coisas, o existir das coisas, o verbo, a palavra de Deus falando e as coisas surgindo do nada. Esse poder criador, que Deus emanou palavras e as coisas foram acontecendo, dia, noite, sol, luas, estrelas, vegetação, animais, tudo, o homem, Deus cria o homem. Então, essa parte de criação acabou. No sexto dia, Deus já tinha terminado todo o universo, que o homem já conhece e que o homem não conhece. A infinitude das galáxias, a infinitude das estrelas, a imensidão do universo, todas as coisas Deus criou com uma palavra só. Deus é esse Deus poderoso e criador. Então Deus não vai mais ficar criando coisas, uma espécie de animal diferente hoje, uma espécie de animal amanhã. Não, tudo Deus criou lá. Quando Ele cria os animais, Ele já cria todos os animais, toda a diversidade, ainda que a gente saiba que alguns felinos foram derivando de outros, mas as matrizes Deus fez, e aí o cruzamento fez o resto. Mas o processo criador, esse poder criador, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Que descansar é esse? Cessou a atividade criativa. No 7º dia, não houve mais essa atividade criativa. Cessou. Deus não mais cria nada, porque tudo que Ele queria criar, Ele já criou. Quando Ele cria os céus, Ele já faz todas as coisas que Ele deseja fazer. Anjos, anciões, todas as coisas na eternidade, no 3º céu, Ele já fez. O céu atmosférico, a diferença, Ele faz sempre divisão entre luz e trevas, entre a água que está em cima com a água que está embaixo, a gasosa e a água líquida, entre o firmamento, e a água, esse céu gasoso, onde a água se transforma num gás e condensa nas nuvens. Então, essa separação entre molhado e seco, porção seca e água, Ele vai fazendo essa divisão, vai fazendo todas essas coisas aí. As estações, os planetas girando em torno do Sol, no seu próprio eixo e também em volta do Sol, a própria Lua no seu eixo em volta da Terra, tudo isso Deus cria no início e não tem mais o que criar. Deus já fez todas as coisas que era necessário ser criada. Na sua vontade, no seu poder, Ele fez tudo o que era necessário. Amém? Então, esse descanso, essa palavra, ela é realmente essa palavra que originou o sábado, que é o Shabat. Tá bom? Tá. O que mais? Levando para o lado espiritual, o próprio Israel tinha um descanso,
que era a terra de Canaã. Uma promessa. E Deus não deixou entrar lá alguns no descanso dele. Então, esse descanso físico, que era a terra, tem um descanso espiritual. Que Deus está falando que aquele que vencer, né, aquele que for fiel até a morte, esse vai chegar e vai alcançar essa vitória. Vinde bendito do meu Pai, entrai no meu gozo, no meu descanso, naquilo que está guardado. Entra agora nesse descanso, que é um momento que para o homem, no primeiro momento é a morte. Quando o homem descansa das suas obras, o homem cessa de trabalhar. Mas a Bíblia diz que essas obras dele seguem ele para a eternidade. As nossas obras vão seguir para a eternidade. Por quê? Elas vão ser avaliadas. Amém? Nós estamos tratando do sábado, né? Então, cessar, descansar, falhar, são algumas das palavras. Desistir, exterminar, destruir, remover, são palavras que são traduzidas para o nosso idioma, vindo do mesmo lexo que é a palavra Shabat. Só para os irmãos terem uma ideia, no livro de Josué, no capítulo 5, no versículo 12, vai falar que o maná cessou. E no original, vai usar o Shabat, a mesma palavra que diz que Deus descansou. Então, o mesmo sentido, o maná cessa quando eles entram na terra prometida do outro lado, né? Quando eles atravessam o Jordão, e eles entram na terra prometida, acaba maná, não fica mais caindo maná. O maná era só no deserto, só antes deles chegarem na terra prometida. Assim que eles atravessam, fizeram as primeiras conquistas com Moisés. Agora eles entram com Josué, acabou, cessou o maná. E o maná cessou. Então, esta palavra é a mesma. O que mais? Neemias 4:11, as pessoas queriam parar o trabalho de Neemias. As pessoas estavam reconstruindo o muro. Aí ele diz assim: e os nossos inimigos disseram, não saberão nem verão, até que entraremos no meio deles, no meio entre eles, e matá-los, e fazer com que o trabalho cesse, venha cessar. Essa mesma palavra é a que foi usada para falar que Deus descansou. Então, é como se fosse concluir. Ele concluiu a obra criadora nos 6 primeiros dias. No 7º dia, ele não vai mais trazer nada à existência. Ele abençoa o 7º dia. Ainda não é chamado de sábado, mas o Moisés que escreveu os 5 primeiros livros é o mesmo que escreve o Gênesis. Então, ele utiliza a mesma palavra do Shabat. Ok? Só para a gente compreender. A palavra do Senhor vai dizer também em Hebreus, capítulo 1, 12, versículo 2, vai dizer assim, olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quem está sentado, está descansando ou está correndo? Então, Jesus também, depois que ele morreu na cruz do Calvário, ele senta no trono e descansa. Que sentido? No sentido de terminou, encerrou a obra. Aquilo que ele havia de fazer pelo homem já foi feito. Basta eu e você acreditar neste evangelho, acreditar nesta palavra, viver este evangelho. Aí esta palavra passa a ser verdade na minha vida, poderosa para a transformação. Então, agora fica a pergunta.
Até eles estarem escravos no Egito, não tinha sabá, não tinha descanso. Inclusive, a escravidão, eles trabalhavam segunda a segunda. Eles não tinham dia para descansar, não. Descansava à noite. Já vi algumas pessoas que falam assim, o que você faz de meia-noite às 6 horas da manhã? Aí a pessoa fala, eu durmo. Pois é, vai fazendo esse horário. Está dizendo que você está dormindo muito, tem que trabalhar o dia todo e ainda tem que continuar trabalhando até na hora que está dormindo. O escravo é assim. Ele tem que dar lucro. Ele tem que produzir. Ele tem que fazer as coisas, queira ou não queira, esteja doente ou não esteja doente. Se não quiser fazer, apanha. É assim que era a escravidão. Então, o sábado, a primeira coisa, o sábado foi feito para que eles tivessem uma identidade nacional. O sábado é para o povo judeu demonstrativo que eles são judeus. O judeu que é judeu, que passa pela circuncisão, pelo bar mitzvah, né? pelo momento dos 12 anos lá que eles debatem a palavra e defendem a Torá, os preceitos. Então, aquilo ali já é essa transformação, essa identificação, essa identidade. As festas, que eles guardam, tudo isso é uma posição e uma demonstração que eles são judeus. Amém? Jesus veio e implantou a igreja. Lá em Atos, depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita, depois que Jesus ascende ao céu e vem o Pentecoste, é que a igreja inicia na terra. É que a igreja surge. Quem implanta Jesus está fazendo a troca da velha aliança para a nova aliança. E quando ele vai para o Pai, ele envia o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que fala de Cristo, testemunha de Cristo, confirma, consolida essa aliança de Deus nas nossas vidas. Então nós temos que entender isso. O sábado, alguns cristãos querem dizer que o sábado foi substituído pelo domingo. Tem até alguns comentários que trabalham nesta linha. Eu não acredito que o domingo agora é o sábado. Porque se eu acreditasse, eu não poderia trabalhar no sábado, no domingo. Quem é que já dirige carro no domingo? Quem é que faz comida no domingo? Quem é que limpa a casa no domingo? Domingo não é dia, tudo bem, você pode escolher esse dia para descansar. Mas a maioria das pessoas faz, a igreja faz. Então, a igreja ela não guarda dia específico. Mas a gente tem que entender o porquê que foi criado o sábado. O sábado é para que o homem possa parar de toda a correria e descansar um dia. Durante toda a semana, você tem que ter um dia que você tem que parar e falar, hoje eu vou adorar a Deus, hoje eu vou servir a Deus. Então, o sábado era dia de adoração, dia de culto. O sábado era dia de louvor, dia de jejum, dia de quebrantamento, dia de visitar os parentes, dia de comunhão entre os irmãos. Então é o dia que a gente vem para a igreja, é um sábado. Quando aquele dia a gente vem, se reúne, adora a Deus e tem comunhão uns com os outros. Amém? Esse é o sábado. Então, não tem obrigatoriedade de guardar um dia. Os cristãos dizem que é o domingo, por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Ele morre na sexta-feira, no sábado, ele já está morto ali umas 3 horas, 2 horas antes de dar sábado, que é na própria sexta-feira, 18 horas ali, já é o sábado, já inicia o sábado. Então, quando inicia o sábado, Jesus está morto, já que tinha acabado de morrer. Mas quando inicia o domingo, ali pela manhã, Jesus ressuscita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja tem as atividades domingo pela manhã, domingo à noite, e que é bom a igreja vir para que a igreja possa
ter esses momentos de adoração. A igreja proporciona momentos que você possa adorar, glorificar, exaltar, servir a esse Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então eu coloquei aí, eu não imprimi essa daqui não lancei nas nossas redes sociais não. Então eu coloquei assim, qual é o objetivo desse sábado, né? Algumas coisas eu já até falei. Foi criado após a saída do Egito, durante o tempo de escravidão, eles eram obrigados a trabalhar todos os dias, né? Sem descanso. Foi criado para estabelecer essa unidade nacional, mudar a mentalidade de escravo para agora ser livre. Quando dava sábado, eles já queriam levantar para ir trabalhar. Opa, hoje não, hoje nem pegar o maná eu posso pegar. Não posso trabalhar no sábado. Tiveram que obrigar para eles terem um dia de descanso, para assentar com a família e ficar ali tomando conta da família. Qual é o dia que você senta com seus filhos, com a sua esposa, conversa com eles? Toda semana. O mandamento aqui é uma vez por semana. É aquele momento que todo mundo para, e a gente vai conversar. Alguns fazem o culto doméstico, alguns leem a palavra, alguns louvam hinos. É o seu sábado, é o dia que você para ter comunhão dentro da sua casa. O dia de culto igual esse que nós estamos aqui é dia de sábado. É o sábado onde nós temos comunhão com os irmãos da igreja. Amém? Então não adianta eu guardar apenas um dia específico, ele não pode ser maior. A gente vai observar Paulo falar em vários momentos. Por que não guardar o sábado? Primeira coisa, Atos capítulo 15. Vai mostrar ali o primeiro concílio, em que a igreja se reúne para saber o que os gentios têm que fazer. Ali não tem o sábado. Ali só vai falar de guardar da prostituição, da carne sufocada, do ídolo, para não ser idólatra. Que o cristão não deveria fazer a circuncisão, que as pessoas, depois que Paulo saía da cidade, ia até lá e falava assim: ei, vocês estão perdidos. O judeu tem que circuncidar. Vocês agora, para chegar a Cristo, que é um judeu, vocês têm que se circuncidar. Vocês têm que guardar o sábado, têm que guardar as festas, têm que guardar os dias. Aí eles aqui decidem, não tem nada disso. Então, primeira coisa, os gentios não precisam guardar o sábado. Não tem aqui como uma das coisas que ele deve fazer no capítulo 15. Romanos, capítulo 14, versículos 5 e 6. Paulo vai ensinar que tem umas pessoas que fazem diferença entre dias. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, faz isso para o Senhor. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come. Está de jejum? Dá graças a Deus. Está comendo? Dá graças a Deus. Então eu estou comendo e não comendo, servindo ao nosso Deus. E quem come para o Senhor, já falei, né? E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. Pronto, já encerrou, né? Já terminamos. Paulo também vai falar com os Gálatas, capítulo 4. E aqui ele vai falar, guardar dias, meses, tempo e anos. Está falando disso. Está falando de festas, está falando de sábado, está falando de jubileu, está falando dessas coisas que os judeus guardavam. Gálatas 4, versículo 9 até o 11. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e
pobres. Vocês estão querendo guardar o sábado? Vocês estão querendo circuncidar? Vocês estão voltando a rudimentos, que é fraco e podre, os quais, de novo quereis ainda escravizar-vos, porque a lei serviu de aio para a graça. Então, foi um período, um caminho que conduz o homem para Deus, para observar a palavra. Guardai dias e meses e tempo e anos, receio de que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, Paulo está falando assim, então meu serviço aqui foi para trás. Vocês estão retrocedendo quando vocês falam em guardar dia. Cristo vos libertou para a liberdade, vocês querem se meter de novo no jugo de escravidão? Então, voltar à lei, voltar novamente para essa situação de guardar o sábado, de guardar a lei, de fazer todas aquelas cerimônias, todo o ritual, era uma escravidão. Quando você lê o capítulo 15, o próprio Pedro vai falar, nem nós, nem nossos pais conseguiram, e a gente quer agora que os gentios façam, mais ou menos isso, parafraseando, né? Trazendo uma contextualização. Então, não, os judeus não precisam fazer isso. Os gentios, né? Não precisam fazer isso. Agora, já o judeu, Paulo também não obriga, mas ele sugere a Timóteo a se circuncidar. Paulo rapa a cabeça, faz ritual de purificação, quando ele estava no meio dos gentios, e ele quer acessar o judeu, aí ele faz o ritual, faz todo o pagamento que tem que ser feito, a oferta, e se apresenta diante dos judeus como fariseu, né? Como doutor da lei, como um cidadão judeu puro, filho de judeu. Aí o versículo, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, fala exatamente a palavra sábado. Que até agora a gente não tinha dito palavra sábado, mas estou trazendo a interpretação. Todos esses textos se coligam e trazem a interpretação do sábado. Por que a igreja não guarda o sábado hoje? Amém? Aos Colossenses, Paulo ensina que ninguém deve ser julgado por causa do sábado. Olha só, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou dia da lua, ou sábados. Versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Amém? Aí também lancei nas nossas redes sociais aí. Jesus é o Senhor do sábado. O que quer dizer isso, né? A afirmação de Jesus no final do capítulo 2, dizendo que Ele é Senhor do sábado. Filho do homem é Senhor do sábado. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo nos esclarece quando diz aos crentes de Colossos, esse último texto que nós acabamos de ler, ninguém seja julgado por causa de comida, bebida, luas, festas, ou por causa de sábado. Ninguém julgue vocês por causa disso, porque tudo isso é uma sombra do que havia de vir. Amém? Então o sábado demonstra obediência, unidade. Como ela representava isso no passado, para o povo de Israel, representa para a igreja a mesma coisa. Obediência das leis de Deus, obediência da palavra de Deus. Ler a Bíblia e não ser apenas aquele que ouve, mas aquele também que pratica. Amém? O presbítero Alan já pode se aproximar, por favor? Então, o sábado demonstra essa obediência, essa unidade. Era sombra e apontava para a obediência e união de Cristo com a igreja.
A nossa união com Cristo. Não tem mais diferença de dia. Agora eu vou honrar a esse Deus todos os dias da minha vida. Trabalhando ou sem trabalhar. Descansando, de férias, viajando, aonde eu estiver. Ele é o Deus a qual eu devo adorar. Ele é a cabeça, quem dirige e orienta. A igreja é o corpo, povo que continua sua missão de quê? Pregar, anunciar e viver o reino de Deus. Sem a fé nele, a igreja não tem vida e não tem nada para fazer. Nada pode fazer. Sem Cristo, nada nós podemos fazer. Quem é Jesus aí? Jesus é o descanso sabático, aleluias, da igreja, que deve servi-lo e honrá-lo todos os dias da semana. O que a igreja fizer tem que ser para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, que seja para a glória de Deus. Romanos 14, 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Então, esse é o nosso sábado. Pode ser um dia específico? Pode. A gente não pode trabalhar de segunda a segunda, não, irmãos. Tem que ter dia que você tem que parar. Guardar o celular. Deixar o celular de lado. Olhar no olho da tua esposa, dos teus filhos. Brincar. Eu fico lembrando das coisas que eu fazia com meus filhos. Tinha um dia que a gente pegava o lençol, colocava na cabeceira da cama, botava um rodo, uma cadeira, do outro lado, cobria com lençol, entrava debaixo, apagava a luz, entrava com lanterna e ficava contando história da Bíblia para o menino. Tem que ter o dia da gente parar, da gente contar história para os nossos filhos, falar da Bíblia, falar de valores, ensinar a palavra no caminho, andando no caminho. Irmãos, como é gostoso, irmãos, saber que a gente contribuiu para o crescimento e para o caráter dos nossos filhos. É nossa obrigação, não somos apenas aquele que pariu, aquele que fez, que botou no mundo, aquele que deu a semente, mas somos aqueles que são responsáveis pela criação dos filhos. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Vamos louvar?